Isso é muito subjetivo e, portanto, não podemos ter conhecimento sobre isso. Muita calma nessa hora. Antes de fornecer argumentos desse tipo, a primeira coisa que você deve fazer é entender o que exatamente significa objetivo e subjetivo. No vídeo de hoje, eu explico um sentido dessa distinção, o sentido ontológico. Aliás, eu já fiz um vídeo anterior no qual eu expliquei outro sentido da distinção, o sentido epistêmico, que vai estar indicado na tela final desse vídeo. Então, quer saber mais sobre a distinção entre objetivo e subjetivo e o porquê do argumento com o qual eu comecei esse vídeo ser menos plausível do que ele pode parecer? Então, assiste esse vídeo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pelo programa de pós-graduação Lógica e Metafísica da UFRJ e vim aqui para conversar com vocês sobre filosofia. Para começar a entender a distinção entre objetivo e subjetivo no sentido ontológico, a primeira coisa que a gente deve notar é que essa é uma distinção que se aplica a coisas ou tipos de coisas. Ou seja, são coisas ou tipos de coisas que a gente classifica como sendo subjetivas ou objetivas. Então vamos começar aqui apresentando já de forma meio chutada a definição. Tá? Eu vou só apresentar as definições, vai aparecer aí na tela de vocês, e depois a gente clarifica elas usando exemplos. Então as definições são as seguintes. Subjetivo. Uma coisa ou tipo de coisa é subjetiva quando sua existência depende da existência de mentes. Objetivo. Uma coisa ou tipo de coisa é objetiva quando sua existência não depende da existência de mentes. Se está parecendo difícil, vai ficar fácil agora. Basta a gente considerar alguns exemplos. Considera primeiro o exemplo de bananas. Bananas são objetivas ou subjetivas? O teste que a gente tem de usar para saber isso aqui é se perguntar o seguinte: a existência de bananas depende da existência de mentes? A resposta é não. Bananas poderiam existir mesmo que nenhuma mente existisse, mesmo, por exemplo, que não existissem quaisquer seres humanos e etc. Então, a existência de bananas não parece ser dependente da existência de mentes. Bananas são objetivas. Um exemplo que talvez seja ainda mais claro é o seguinte: estrelas. A gente sabe que estrelas existiam muito antes de haver quaisquer tipos de mentes no universo. Então a existência de estrelas não depende da existência de mentes. Estrelas são objetivas. Agora pense no seguinte exemplo: dor. A dor é objetiva ou é subjetiva? Lembra, a pergunta que você tem que fazer aqui é a seguinte: a existência da dor depende da existência de mentes? A resposta é sim, depende. Não faz sentido dizer que a dor existe sem haver uma mente. Apenas seres que são dotados de mente podem sentir dor. Então a existência da dor depende da existência de mentes. E a depressão? A depressão é objetiva ou subjetiva? No sentido ontológico da palavra. Ela é subjetiva. Por quê? Não faz sentido nenhum, novamente, dizer que existe depressão se não existem mentes. Para que exista depressão, é necessário haver mentes. Então, enquanto a existência das bananas e das estrelas não depende da existência de mentes, a existência da dor e da depressão depende da existência de mentes. Banana e estrelas são ontologicamente objetivas. A dor e a depressão são ontologicamente subjetivas. Mas há uma coisa curiosa aqui. Para dar exemplo de coisas que são, ou tipos de coisas que são ontologicamente subjetivas, eu citei casos de estados mentais, como dor e depressão. Mas há coisas que não são estados mentais e são ontologicamente subjetivas. Quer ver um exemplo? Pensa, por exemplo, em mercados. Mercados mesmo, um mercado. Não a lojinha de mercado, mas o mercado que os economistas estudam. O mercado é ontologicamente subjetivo. Por quê? Porque não existiria mercados se não existissem mentes. Não faz nenhum sentido dizer que há mercados em um contexto onde não há mentes. A existência de mercados, a existência do livre mercado, por exemplo, ou do mercado nem tão livre assim, depende da existência de mentes. Então, mercados são ontologicamente subjetivos. Universidades. Universidades são ontologicamente subjetivas.
Não existiriam universidades se não existissem mentes. A existência das universidades depende da existência de mentes. Pensa, por exemplo, na Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. A existência da UFAM universidade, como universidade, depende da existência de mentes. Depende da existência, por exemplo, de alguém que declarou que aquilo lá é uma universidade, de um governo que reconhece aquilo como uma universidade, de professores dotados de mentes a dar aula para alunos também dotados de mentes. Então a existência da UFAM depende da existência de mentes. A UFAM, assim como qualquer outra universidade, é ontologicamente subjetiva. Então esses exemplos deixam bastante claro a distinção entre subjetivo e objetivo no sentido ontológico. Lembrando, o teste que você deve fazer sempre é esse. Perguntar se a existência do objeto, o tipo de objeto sobre o qual você está investigando, depende da existência de mentes. Se depender, então é ontologicamente subjetivo. Se não depender, é ontologicamente objetivo. Isso nos permite ver o que há de inicialmente errado com aquele argumento com o qual a gente começou esse vídeo. Lembra do argumento? O argumento é assim: X é subjetivo, portanto não podemos alcançar conhecimento sobre X. Qual o problema desse argumento? Aparentemente, do mero fato de que algo é ontologicamente subjetivo, não se segue que nós não possamos alcançar conhecimento acerca desse algo. Lembre, a gente viu que mercados são subjetivos. A existência de mercados depende da existência de mentes. Mas daí não se segue que economistas não possam alcançar conhecimento sobre a estrutura e funcionamento dos mercados. De fato, aparentemente, economistas conseguem alcançar esse tipo de conhecimento. Na verdade, sociedades em geral são subjetivas. A existência de sociedade depende da existência de mentes. Mas sociólogos conseguem obter conhecimento sobre a estrutura e funcionamento das sociedades. A depressão, como a gente viu, é subjetiva. A existência dela, uma vez mais, depende da existência de mentes. Mas psicólogos conseguem obter conhecimento acerca da depressão, acerca da estrutura e do funcionamento da depressão. Então, do mero fato de que algo é ontologicamente subjetivo, de modo algum se segue que nós não possamos alcançar conhecimento acerca desse algo. É importante evitar essa confusão, e isso já mostra para a gente que aquele argumento é para lá de controverso. Mais importante ainda é notar que do fato de que algo é ontologicamente subjetivo, não se segue que eu não posso fazer afirmações objetivas acerca desse algo. Bom, aqui eu vou ter que remeter a um outro sentido da distinção entre objetivo e subjetivo, ao sentido epistêmico dessa distinção. Eu já fiz um vídeo só sobre esse sentido da distinção, vai estar aí indicado na tela final desse vídeo aqui. Uma afirmação sobre alguma coisa é epistemicamente subjetiva se sua verdade ou falsidade depende das crenças, gostos ou sentimento das pessoas com relação a esta coisa. Uma afirmação sobre alguma coisa é epistemicamente objetiva quando sua verdade ou falsidade não depende das crenças ou sentimentos das pessoas com relação a esta coisa. Então repare que a distinção entre objetivo e subjetivo no sentido epistêmico é uma distinção que se aplica a afirmações e não a coisas, tá? Vamos dar um exemplo aqui para clarificar o ponto. Considere a afirmação de que eu gosto de sorvete. Essa afirmação é objetiva ou subjetiva no sentido epistêmico? Ela é subjetiva. Por quê? Porque a verdade dela depende dos meus gostos ou dos meus sentimentos com relação ao sorvete. Para ser verdade que eu gosto de sorvete, eu tenho de ter determinado sentimento com relação a sorvetes. Então a verdade dessa afirmação depende dos meus sentimentos com relação a sorvetes. Essa afirmação é uma afirmação subjetiva, no sentido epistêmico. Por outro lado, a afirmação a Terra é redonda é uma afirmação objetiva. Por quê? Porque a verdade ou falsidade dela não depende de como eu me sinto com relação à Terra ou do que eu acredito em relação à Terra. Essa afirmação, se ela for verdadeira ou se ela for falsa, ela vai ser verdadeira, falsa, independentemente de como eu me sinta com relação ao formato da Terra ou independentemente do que eu acredite em relação ao formato da Terra. Essa é uma afirmação epistemicamente objetiva. Então, um ponto aqui é o seguinte: do fato de que um determinado objeto ou tipo de objetos é ontologicamente subjetivo, não se segue que nós não possamos fazer afirmações acerca dele que são epistemicamente objetivas.
Pensa novamente no exemplo da depressão. A depressão é ontologicamente subjetiva. Mas psicólogos podem fazer afirmações acerca da depressão que são epistemicamente objetivas. Quando psicólogos publicam um artigo num periódico acadêmico de ponta, por exemplo, defendendo teses inovadoras acerca da estrutura e do funcionamento da depressão, ele está fazendo afirmações acerca da depressão que ele pretende são verdadeiras ou falsas, independentemente do que nós pensamos sobre a depressão, ou independentemente do que nós sentimos com relação à depressão. Na verdade, é muito fácil imaginar, por exemplo, que um psicólogo publica um artigo sobre a depressão que mude radicalmente as nossas perspectivas sobre a depressão. Que ele profira frases assim, ao contrário de que nós pensávamos, depressão não funciona dessa forma, tudo que nós sabíamos sobre a depressão está errado e etc. Quer dizer, ele está fazendo afirmações acerca da depressão que são verdadeiras ou falsas, independentemente do que nós pensamos ou do que nós sentimos com relação à depressão. Né? Você pode concordar ou não com ele, você pode não desejar que ele esteja errado, ou desejar que ele esteja correto, mas isso tudo é relevante para a verdade ou falsidade das afirmações que ele está fazendo. Embora o fenômeno da depressão seja um fenômeno subjetivo, a gente pode fazer afirmações que são objetivas sobre ele, ou de forma mais precisa, né? Embora o fenômeno da depressão seja ontologicamente subjetivo, a gente pode fazer afirmações que são epistemicamente objetivas com relação a ele. O mesmo funciona para mercados. A existência de mercados depende da existência de mentes, então mercados são ontologicamente subjetivos. Mas economistas pretendem, pelo menos, fazer afirmações acerca dos mercados que são verdadeiras ou falsas, independentemente do que nós pensamos acerca dos mercados ou independentemente de como nós nos sentimos acerca dos mercados. Você pode, por exemplo, ser contra o livre mercado e ter sentimentos fortes com relação a isso. Mas as afirmações de economistas acerca do livre mercado, do funcionamento da estrutura do livre mercado, serão verdadeiras ou falsas, independentemente do que você acredita, independentemente de como você se sente acerca delas, acerca dos mercados. Novamente, apesar de mercados serem ontologicamente subjetivos, a gente pode fazer afirmações sobre eles que são epistemicamente objetivos. Então, do fato de que algo é subjetivo no sentido ontológico, não se segue que a gente não possa fazer afirmações epistemicamente objetivas com relação a esse algo. Em resumo, não parta da conclusão de que algo é objetivo para a conclusão de que não podemos alcançar conhecimento sobre esse algo, de que não podemos fazer afirmações objetivas sobre esse algo, etc. Do fato de que algo é subjetivo, se segue que a existência desse algo depende de mentes, não se segue nenhuma forma de ceticismo ou qualquer coisa desse tipo acerca desse algo. Isso é um ponto interessante porque mostra, por exemplo, como a filosofia pode contribuir para a gente. Ela pode clarificar, ao clarificar conceitos como objetivo e subjetivo. Eu fiz isso tanto no vídeo onde eu clarifiquei os conceitos no sentido epistêmico, como agora, como eu clarifico os conceitos no sentido ontológico. Ao fazer esse tipo de clarificação, a gente pode evitar equívocos. No vídeo anterior, eu falei de certos equívocos que as pessoas fazem com respeito ao sentido epistêmico de objetividade. Agora eu estou falando de certos equívocos que as pessoas fazem com respeito ao sentido ontológico. Ter clareza sobre essas definições impede a gente de cometer certos erros. Isso é um modo como a filosofia contribui para que nós possamos pensar melhor sobre o mundo ao nosso redor. É um benefício da filosofia, um modo como a filosofia pode te ajudar. Bom, enfim, independente desse parênteses aí que eu fiz, isso, para a gente encerrar aqui, eu quero só falar uma palavrinha agora sobre o conceito de ontologia. Ontologia é uma palavrinha chique, pode parecer confusa, mas não tem muito segredo aqui não. Ontologia é a área da filosofia que estuda problemas filosóficos que surgem em torno do conceito de existência. É por isso que a gente chama essa distinção que eu apresentei nesse vídeo entre objetivo e subjetivo de um sentido ontológico de objetivo e subjetivo, porque é uma distinção entre, digamos, modos de existência, né? A gente está falando de coisas que existem independentemente da mente e coisas que existem de forma dependente da mente. Por isso é uma distinção ontológica. Isso é só para clarificar o porquê da palavrinha ontologia, ela não deve assustar ninguém, tá? Sentido ontológico quer dizer somente isso, que é uma distinção
que tem a ver com modos de existência. Bom, existe um detalhe, só queria clarificar isso. Isso resume tudo que eu tinha para dizer sobre o sentido ontológico de objetivo e subjetivo. E se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para ajudar a gente a divulgar. E não se esqueçam, vem muito... Ah, espere. Vai ter, sempre eu coloco na descrição fontes para você poder se informar mais sobre o assunto. Então dá uma olhada lá que você vai encontrar fontes introdutórias para poder se informar mais sobre o assunto, se você se interessa por ele. Bom, agora sim eu posso encerrar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, curte e não se esqueçam que vem muito mais filosofia por aí.